Obrigado, meu pastor, meu pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa, em primeiro lugar, pela bênção de ser o meu pastor. E muito obrigado por esta oportunidade e este privilégio de podermos dar também um testemunho da palavra de Deus nesta 61ª Escola Bíblica de Obreiros. Da instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. A palavra de Deus nos recomenda buscar a sabedoria. E eu estou vendo muitas pessoas aqui com fome de sabedoria, porque estão buscando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor e pelo nosso ministério, o Ministério do Belém, onde nós temos a oportunidade de servir ao Senhor nosso Deus, como vosso missionário, como vosso representante, ali nos Estados Unidos da América, e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Temos tido a alegria e o privilégio do apoio desta igreja, deste ministério, em todos os sentidos, através do nosso pastor presidente, pastor José Wellington. Sempre que nós gritamos, clamamos, ele chega para nos acudir, para nos socorrer, para nos abençoar. Quando temos a alegria de celebrar ao Senhor nosso Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, nosso pastor está conosco. É claro que eu me valho do privilégio de missionário. Os pastores que às vezes estão mais distantes, que o pastor não vê todo dia, têm mais saudades, e me valho também do privilégio de filho, e busco falar ao coração dele. Glória a Deus. Mas quando ele está muito ocupado, então nós vamos na agenda da mãe, né? No coração da mãe. E aí depois ela fala bem no ouvido dele, aí ele dá uma ajeitadazinha na agenda, e nós somos socorridos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os Estados Unidos, irmãos, vão bem, graças a Deus. Nosso presidente George Bush, eu gosto sempre de dizer que é um homem de Deus. Do lado do seu gabinete, ele tem uma sala, onde todos os dias ele entra, e a única coisa que tem naquela sala é uma Bíblia. E ali ele passa 1 hora, orando e buscando a palavra de Deus e a presença de Deus. Eu comparo o presidente Bush ao rei Davi, um homem que ama Deus de coração, mas mata facinho. Estamos buscando, dentro das nossas poucas forças, dar continuidade àquele trabalho que o pastor Severino Pedro implantou ali na Flórida, nos Estados Unidos. E não é fácil, os senhores sabem, substituir o pastor Severino Pedro, né? Então a gente vai lutando. O que ele fazia com um passo, eu tenho que correr e dar uns 10 para a gente conseguir chegar lá, mas estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Hoje, um pequeno relatório muito breve, porque queremos entrar na palavra de Deus. Hoje, o Ministério do Belém, nos Estados Unidos da América, as nossas igrejas afiliadas, que são igrejas do Ministério do Belém, obreiros do Ministério do Belém, e as congregações que ali estão, somamos um número de 47 congregações nos Estados Unidos, que o Senhor Deus levantou ali para glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. São poucas comparadas ao Brasil e, numericamente, então, seriam como um ponto de pregação aqui a maioria das nossas congregações. Mas essa é a realidade da missão, e esta é a realidade de quem está lidando com brasileiros em outro país. Mas Deus tem levantado não somente brasileiros ali, mas também temos já um bom número de várias igrejas de língua hispana. São vários hispanos. Hoje nós temos alguns pastores de língua hispana que estão trabalhando conosco na obra do Senhor nosso Deus. E dos nossos pastores, nós temos alguns irmãos que são versados no inglês, e já temos também várias congregações
de língua inglesa. Temos várias congregações já em inglês, buscando alcançar aqueles que falam inglês. Na maioria das vezes, nos trabalhos menores, é mais difícil a gente alcançar os irmãos americanos, mas é fácil a gente alcançar, por exemplo, a segunda geração de hispanos e de brasileiros que está lá nos Estados Unidos. Os nossos filhos falam português, nós falamos português dentro de casa, come arroz com feijão, a carninha de sol, mas eles são criados dentro da cultura americana. Entre eles só falam inglês. As crianças na igreja se comunicam em inglês, conversam em inglês, brincam em inglês, as aulas são em português, os cultos das crianças são em português, mas entre elas falam inglês. E aqueles que não estão na igreja, muitas vezes são criados falando inglês. E já temos hoje nos Estados Unidos uma geração de brasileiros e de filhos de brasileiros que têm muita dificuldade com o português. Então Deus, orientando os nossos corações, nos indicou, nos dirigiu para que começássemos alguns trabalhos em inglês, e ali estamos servindo ao Senhor nosso Deus, em uma dessas nossas congregações, e quem está encarregado desse trabalho é o pastor Joe Vasconcelos, que tem estado aqui conosco, tem cantado aqui conosco, junto com o irmão Ron Canoli, ele é também cantor evangélico, e nós temos nesta congregação um pastor americano, que está acabando de chegar conosco, pastor das Assembleias de Deus, que já está se congregando também conosco ali, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós perguntamos, por que um americano está congregando conosco? Com tantas igrejas americanas, igrejas grandes, por que um irmão americano vem congregar-se conosco? E a primeira vida americana que nós ganhamos para Jesus lá nos Estados Unidos, a irmã Sofia, ela dizia para nós, pastor, os americanos precisam deste calor que tem no meio dos brasileiros. Pregue o evangelho para os americanos. Leve para as igrejas americanas isso que vocês pregam. Ela diz, pastor, muitas vezes eu chego aqui na igreja e não entendo nada do que vocês estão falando. Eu não entendo uma palavra. Às vezes o aparelho de tradução não está funcionando muito bem, ou o intérprete às vezes não é o melhor e eu não consigo entender. Ela disse, mas eu não deixo de vir aqui, porque o que eu sinto aqui é a presença do Espírito Santo de Deus, e eu recebo a mensagem de Deus para a minha vida. E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Eu creio que há 3 anos e meio, 4 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos atendendo um trabalho em Londres, na Inglaterra, e de lá saímos para visitar alguns missionários em alguns outros países que já se encontravam ali, e quando nós estávamos terminando aquela viagem, estávamos na cidade de Amsterdã, na Holanda. E depois de viajarmos alguns países da Europa, nós percebemos, a minha esposa e eu, a grande necessidade da obra de Deus na Europa. E demos as mãos na Praça Central de Amsterdã, um dos lugares mais pervertidos do planeta Terra. Um lugar onde existem bares, onde você entra, onde alguém entra e lá tem o cardápio. O cardápio não é lanche, sanduíche e refrigerante, é droga. Você escolhe se quer maconha, maxixe, crack, cocaína, LSD, e eles lhe vendem ali no balcão para você usar ali dentro mesmo, se você quiser sair e usar fora. A gente vê na Europa as pessoas se drogando em estações de trem, nas ruas, e a situação da Europa é muito delicada e deprimente. Nós choramos de mãos dadas e fizemos uma oração com lágrimas diante de Deus há mais ou menos 3 anos e meio atrás, ali na Europa, em Amsterdã. E dissemos, Senhor, se o Senhor quer, usa a nossa vida para ser de algum benefício, para ganhar algumas almas aqui na Europa, para a glória do Teu nome. Se o Senhor quer, Senhor, nos tirar de onde nós estamos e trazer-nos para cá, traze-nos, Senhor. Quem conhece Estados Unidos e Europa sabe que a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito superior à qualidade de vida na Europa, porque é um país que é muito bem projetado, oferece uma condição de conforto muito maior. Mas nós oramos diante do Senhor em lágrimas. Mais ou menos 3 anos e meio passados, o Senhor Deus já levantou na Europa do Ministério do Belém. Vamos aí correndo para a cifra de 30 congregações do Ministério do Belém. Está aqui o coordenador dos nossos missionários na Europa, pastor Luiz Dias, aquele que está ali com aquela cara de delegado, e agora ele sorriu, glória a Deus.
Pastor Luiz, levanta a mão, por favor. Pastor Luiz Dias é o coordenador geral dos nossos missionários na Europa e hoje na Inglaterra, na verdade, vamos inaugurar no mês que vem na Inglaterra o trabalho do Ministério do Belém com um filho desta casa. Hoje nós temos alguns obreiros que são formados lá, mas temos muitos que são filhos desta casa. Pastor Daniel Reis, que é filho do irmão Lázaro, família tradicional da nossa igreja há muitos anos, ele já está lá em Londres, já começou o trabalho e para a glória de Jesus estamos alegres porque vamos inaugurar lá em Londres a congregação do Ministério do Belém. Outras que dão alegria ao nosso coração, França, Inglaterra e Espanha, são várias igrejas, muitas igrejas na Itália, muitas igrejas, e na Suíça, onde é a sede do nosso trabalho, onde está o pastor Luiz Dias, em Genebra, na Suíça. Ele está lá para ver se tem algum brasileiro indo depositar dinheiro lá. E lá na divisa da Suíça com a Áustria, nós temos uma congregação e todos são obreiros do nosso Ministério do Belém. Mas para nossa alegria, poucos dias atrás, o pastor Luiz estava nos dizendo, nós já temos uma congregação dentro da Áustria. 22 pessoas já estão se congregando lá para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É um pequeno relatório e pedindo que os irmãos continuem orando em nosso favor e nos ajudando. Este trabalho, essa obra de missões, irmãos. Há poucos dias compramos um templo, assinamos a escritura de um templo que já havíamos comprado, com a autorização e a ordem do nosso pastor, e quando estávamos fazendo o financiamento, depois do financiamento aprovado, o presidente daquele grupo financeiro da Assembleia de Deus esteve conosco e ele ficou muito admirado em saber que aquele trabalho nos Estados Unidos, com as congregações que nós temos, não manda dinheiro para o Brasil, mas recebe dinheiro do Brasil. E que o Brasil sustenta os nossos missionários, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E ele ficou muito admirado daquilo. E eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus Cristo, porque muita gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos atrás do dólar. Mas o nosso ministério, na visão do nosso pastor, saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos atrás de almas, para a glória do nome de Jesus, e pagando a preço de dólar, para que o nome de Jesus seja glorificado. E nós agradecemos ao Senhor nosso Deus, e quero mais uma vez agradecer ao nosso pastor o apoio, e ao nosso ministério o apoio que os irmãos nos têm dado ali na obra missionária. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1. Uma mensagem muito simples que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos. Quinta-feira da semana passada, nós estávamos reunidos na reunião de oração dos nossos obreiros pela manhã. Nos reunimos às 10 horas da manhã e oramos juntos até o meio-dia e depois vamos para uma meditação da palavra de Deus e estamos sempre juntos ali em jejum, buscando a presença do Senhor para que o Senhor nos dê vitória no trabalho ali na missão, porque não é fácil. Estados Unidos é um país muito abençoado por Deus, mas também muito perseguido pelo diabo. Existem muitas entidades malignas, os demônios lá são demônios de primeiro mundo e o diabo é endemoniado lá, irmãos. Só vai com oração. E nós estávamos ali. Depois da oração, nós estávamos com o privilégio de receber a palavra de Deus, o ensino, através do pastor Hermílio José. Seu filho, pastor Natanael Santos, é o primeiro secretário da nossa igreja, nosso companheiro. Ele teve alegria, nós tivemos a alegria de receber o pastor Hermílio ali. O pastor Hermílio já está com 80 anos de idade, um pouquinho mais de 80 anos de idade, e nos trouxe uma linda palavra de Deus. Enquanto ele ministrava a palavra de Deus, esta palavra veio ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Amados irmãos, esta
meditação trouxe ao meu coração o interesse de analisar, de avaliar a minha posição diante de Deus, diante do ministério, diante da igreja, e como disse Paulo aos Coríntios, parece que essa palavra tem que falar um pouco baixo aqui agora, não? Está dando cadeia. Nós temos que avaliar a nossa posição diante dos homens. Paulo não disse que os irmãos nos considerem, que os pastores nos considerem. Ele disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Os homens lá fora, aqueles que não têm conhecimento de Deus, têm que ver em nós o ministério de Cristo. Eles têm que nos considerar. Ou seja, eles têm que olhar e considerar. E olhando para nós, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa conduta, chegar à conclusão de que nós somos ministros de Cristo. Depois de olhar para como nós vivemos, olhar para como nós fazemos os nossos negócios, como nós tratamos as pessoas, depois de olhar para a nossa conduta em diferentes circunstâncias, que os homens cheguem a considerar que nós somos ministros de Cristo. Ou seja, aqueles que exercem o serviço do ministério de Cristo. A palavra de Deus nos fala dos ministérios que Deus nos deu e nos confiou, ministérios de Cristo para a nossa vida. E a Bíblia, Paulo está dizendo que os homens vejam em nós estes ministérios. O que é ministério? É servir. O ministro é aquele que tem uma posição. Eu estava agora há pouco ainda examinando a definição do dicionário, definição do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, sobre ministro. O que é um ministro? O que é que os homens entendem como um ministro? Para que eles vejam em nós um ministro. E aí nós ficamos felizes porque as definições vêm, alguém que tem uma alta posição no governo. Aí nós dizemos, que os homens nos considerem como alguém que tem uma alta posição no governo. O irmão acha que os homens lá fora acham que nós governamos alguma coisa? Quando nós estamos lá na fila do metrô, ou no metrô, no ônibus, será que os homens acham que a gente governa alguma coisa? Nos consideram como ministros de alguma coisa, representando um governo ou o governo? Essa definição passou. Ministro é aquele que ministra, é aquele que está ensinando, é aquele que está servindo, porque ministério é um serviço. Mas o serviço não é a essência, é o exercício daquilo que se está fazendo. Como assim? Pedreiro é um pedreiro. O ministério, o serviço dele é ser um pedreiro. Agora, a obra que ele faz é a essência do seu trabalho. Se não existir construção, para que pedreiro? E é exatamente isso que nós estamos passando na Flórida, nos Estados Unidos todo. Não tem construção, não tem pedreiro, não tem emprego, né? Se não tem construção, para que o pedreiro? Então significa que a obra é mais importante do que o serviço. O serviço é eficiência e a obra é a eficácia.
O serviço é aquilo que a gente tem que fazer bem feito para a parede não ficar torta. Mas a obra é que dá o resultado. A obra é o que é importante. E Paulo está dizendo que os homens nos considerem, vamos aproveitar esta analogia, nos considerem como pedreiros de Cristo. É importante a função do pedreiro, muito importante, mas a obra é mais importante do que ele. Isso significa que esta consideração dos homens não é exatamente aquilo que muitas vezes nós queremos interpretar, que os homens nos respeitem, que nos deem um lugar de honra, que nos deem um lugar de proeminência como ministros de Cristo. E quando nós chegamos, eles se dobrem diante de nós. Não, Paulo está dizendo que eles entendam, que eles considerem, que eles cheguem à conclusão de quando nós chegamos, olha aí chegou um homem que está a serviço de Cristo. Não sei se o ministério dele é pedreiro, é encanador, é eletricista. Algum dos ministérios ele tem. E ele está exercendo o ministério de Cristo. Mas esse homem representa Cristo. E o que ele faz, e faz bem, faz em nome de Cristo. E eu vou voltar ao começo. Paulo disse que os homens nos considerem, cheguem a entender e a considerar que nós somos ministros de Cristo. Significa, quando nós estamos andando na rua, alguém pode olhar para nós e não ver em nós um ministro do governo brasileiro. Não ver uma autoridade de primeiro escalão do governo federal. Mas olha para nós e diz, este eu sei que é um ministro de Cristo. Irmão, se lembra quando a gente passa às vezes no lugar e vê um carro escrito assim, a serviço do governo federal. A serviço do governo do estado de São Paulo, a serviço da prefeitura do estado de São Paulo, não é? Quando nós saímos na rua, Paulo disse assim, tem que ter em nós, na nossa vida, na nossa conduta, alguma coisa que eles olhem e digam assim, este está a serviço do governo do reino de Deus na terra. Este é ministro de Cristo. Não precisa ter uma caravana atrás dele. Não precisa ter batedores na frente dele. Não precisa ter o nome dele na primeira página do jornal. Não precisa ter o nome dele nas colunas sociais. Ele não precisa estar aparecendo diante das autoridades locais ou das autoridades federais. Ele precisa ser ministro de Cristo. Ou seja, ele precisa fazer com eficiência a obra que ele está realizando. E que os homens percebam que somos ministros de Cristo. Vamos um pouquinho para frente, porque quando nós começamos a falar isso, irmão, nós começamos a falar de conduta. A nossa conduta é a vitrine do nosso caráter. O nosso caráter é formado por uma série de fatores, de influências, mas principalmente através dos hábitos que nós desenvolvemos na nossa vida. E maus hábitos corrompem o bom caráter. Bons hábitos sustentam, constituem, fortalecem o bom caráter. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a desenvolver hábitos espirituais para que nós tivéssemos o caráter parecido com o dele, semelhante ao dele. Semelhante ao caráter de Cristo, vivendo de maneira condigna de um ministro do Senhor Jesus Cristo. Não de acordo com aquilo que nós achamos ou que nós queremos. E eu disse aos irmãos aqui, se a gente for um pouquinho, vai para um outro lado que não é exatamente aquilo que nós queremos ir. Mas este caráter é que o mundo está vendo. Incrédulo não lê Bíblia. Tem muito crente que também não lê.
Incrédulo não vem ao culto de ensino, o culto de doutrina, de oração e doutrina. Ele não vem. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. A Bíblia que o mundo lê são os nossos negócios, a nossa palavra, o nosso andar, a maneira como nós nos portamos diante da sociedade. Esta é a Bíblia que o mundo lê. E Paulo disse aqui que os homens vos considerem como ministros de Cristo. É tão fácil levar uma etiqueta de evangélico hoje, não é? Eu sou evangélico. Virou moda, não virou? Virou moda ser evangélico. Todo mundo agora é evangélico. Artista é evangélico. Jogador de futebol é evangélico. É fácil ser evangélico. O difícil é ser convertido. Para que os homens vejam e considerem que nós somos ministros de Cristo, eles têm que ver as características de Cristo em nós. Eles têm que ver as características do serviço de Cristo em nós. Não adianta só ser um bom crente. O ministro de Cristo é aquele que está servindo a Cristo, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Ou seja, é um crente em ação. É um crente atuando. É um ministro fazendo a obra do ministério. Não é aquele ministro igual a alguns maus funcionários públicos. Ele tira o paletó e deixa na cadeira e... Não é um ministro funcionário fantasma. Ele tem o cargo, mas não aparece na posição. Sou evangélico. Falo até no nome de Jesus. O presidente do Irã é islamita, promotor do islamismo no mundo, uma religião violenta, que cresce mais do que todas as demais religiões no mundo, e foi à ONU há 2 dias atrás, e no seu pronunciamento, a Organização das Nações Unidas mencionou até o nome de Jesus. Jesus Cristo disse que haveria uma paz no mundo, ele disse. E esta paz vai chegar, quer os homens queiram ou não. Um estado de paz vai habitar ou vai permear a terra. Olha só, parecia um crente falando. O diabo fala igualzinho a gente. Mas o ministro de Cristo não é somente aquele que se parece com Jesus. É aquele que faz a obra de Jesus. É aquele que serve o Senhor Jesus. É aquele que realiza aquilo que Jesus mandou, porque ministério é serviço. Não é simplesmente ser considerado cristão, mas ele disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, aqueles que estão trabalhando na obra de Cristo, aquele que representa uma autoridade superior. Há mais ou menos alguns meses atrás, eu creio que 4 ou 5 meses atrás, nós estávamos na ONU, na Organização das Nações Unidas, numa solenidade onde o nosso pastor estava sendo condecorado. E ali estavam algumas autoridades, entre elas estava presente o segundo secretário da missão do Brasil na ONU, um crente da Assembleia de Deus, batizado no Espírito Santo. A esposa serve ao Senhor, canta na igreja, e é uma bênção. E ele disse: pastor, eu sou um representante, disse ao nosso pastor. Eu sou um representante do Brasil aqui. Eu não voto aquilo que é a minha opinião. O que eu voto aqui é aquilo que o governo do Brasil manda. Nem sempre eu estou de acordo com a opinião do governo, mas isso não conta, porque eu sou um ministro do governo. Eu estou atuando em nome do governo e fazendo aquilo que o governo manda. Que os homens nos considerem ministros de Cristo, representando a Cristo. Não é sempre aquilo que nós queremos. Não é sempre da maneira que nós queremos, mas é como Ele manda. Enquanto somos ministros de Cristo e não de nós mesmos, e não simplesmente de uma organização, não simplesmente de um nome ou de uma entidade, porque a igreja não é entidade, a igreja é um corpo, é um organismo vivo, tem vida para a glória do nome de Jesus. Então representamos bem a Cristo. E ele disse
Despenseiros dos mistérios de Deus. O que é uma despensa? É um lugar de guardar comida, não é? É o lugar da casa, do hospital. Eu fui lá ler o Aurélio também, para ver a definição bem certinha. Pode ser num hospital, pode ser numa casa, mas a despensa é o lugar onde se guarda comida. O despenseiro é o ecônomo, é aquele que tem o cargo da administração da despensa. Ele tem que saber se tem comida, se não tem comida, se falta comida, se não falta comida, que comida que falta, que tipo de alimento que falta. Ele tem que saber se a comida que está sendo distribuída é comida nutritiva, se é comida que vai alimentar, se é comida que vai fortalecer, ou só se tem só bolo na despensa, só tem glacê na despensa, só tem doce na despensa. O dispenseiro tem que olhar tudo isso, porque é a responsabilidade dele. Despenseiro dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Aquele que toma conta da despensa. Aquele que tem a chave da despensa. E esse ministério, este serviço é abrir a despensa, pegar a comida e trazer e entregar a comida para quem precisa de comida. Esse é o trabalho. O despenseiro é o dono da despensa? Não. O despenseiro é quem manda na despensa? Também não. Ele administra em nome de alguém a despensa, mas existe regra. Existem maneiras de administrar a despensa e ele tem que obedecer às regras, às maneiras de se administrar aquela despensa. E é bom, irmãos, quando nós administramos com a despensa cheia. É bom, não é? Ei, coisa boa. É maravilhoso, irmãos. Quando nós temos a despensa cheia, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tem mensagem boa todo dia. Tempo de crescimento na igreja. Tempo de abundância, a igreja está crescendo, tudo que o irmão faz dá certo. Onde o senhor põe a mão, Deus prospera, é uma maravilha, despensa cheia. Você vem no culto de ensino, a igreja lota, você pega, o fogo de Deus queima, a glória de Deus vem sobre o povo de Deus. Despensa cheia, você está regozijando na presença do Senhor. É uma maravilha. Quantos de nós aqui temos, graças a Deus, experimentado despensa cheia na nossa vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus nos tem dado despensa cheia. E é uma bênção. Mas, irmão, não é sempre que a despensa está cheia. De vez em quando vem um tempo de crise. E a despensa vai ficando escassa. De vez em quando vem tempo de luta. De vez em quando vem tempo de desafio, não é? Vem tempo em que você está na vontade de Deus, continua na vontade de Deus, mas não sabe o que acontece, que a despensa está esvaziando. Alguém escreveu um livro, eu li esse livro. Quem mexeu no meu queijo? Conta a história de 4 ratinhos. E acharam um lugar. Deve ter sido a despensa do mineiro. Cheio de queijo. E todo dia eles vinham lá para comer o queijo. Todo dia os 4 ratinhos iam lá. Eram 2 e 2, 2 duplas, amigos. Né? E aqueles 2 ratinhos mais distraídos, todo dia vêm comendo, se esbaldando no queijo, irmão. Despensa cheia. Nadando de braçada, comendo, engordando, maravilha, tudo bem. De repente começaram a perceber que os outros ratinhos não estavam indo. Ué, o que será que aconteceu com aqueles 2 bobões, não é? Não estão vindo desfrutar? Será que perderam o caminho? O que está acontecendo com eles? Mas eles não estavam nem aí com quem não estava lá. O negócio deles era comer o queijo e desfrutar daquilo que eles estavam desfrutando. E comeram, e comeram, e comeram, só que chegou um dia que eles chegaram na despensa e a despensa estava vazia. Aí um olhou para o outro e disse: o que está acontecendo aqui?
O outro falou assim: peraí, vamos reclamar. Quem foi que mexeu no meu queijo? Cadê meu queijo? Eu quero meu queijo. Rato mineiro. Cadê o meu queijo? Eu vou reclamar com a administração. Eu vou não sei o quê. E o outro ficou pensando, o que eu vou fazer? Um falou assim: eu vou sentar aqui e vou esperar até que chegue alguém aqui para colocar o queijo de volta. O queijo tem que estar aqui. O lugar do queijo é aqui. E a pessoa tem que trazer esse queijo para cá. Crise, né? Está faltando queijo. Momento de dificuldade. O outro falou: sabe de uma coisa? Eu vou ver se tem algum outro lugar que tem queijo. Eu vou dar uma voltinha por aí, ver se tem queijo. Tipo um labirinto, saiu, se perdeu, quebrou cabeça, bateu de um lado, bateu do outro, voltou, passou de novo na porta, estou procurando. E entra para cá e entra para lá e tal. E até que depois de muito tempo, passados muitos dias, depois de muito tempo, ele chegou num lugar cheio de queijo. Ficou alegre, saiu pulando e entrou correndo. Quando ele chegou lá, os outros 2 ratinhos já estavam lá. Há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Eles começaram a perceber quando o queijo começou a acabar. E entender que no momento de crise tem que se arrumar alternativa. Eles puderam reconhecer que a crise estava chegando. Tiveram discernimento. Que os homens nos considerem como despenseiros. O senhor é dispenseiro? O senhor deixou a dispensa esvaziar, senhor dispenseiro? O senhor não percebeu que o queijo estava acabando? O senhor não percebeu que estava chegando o tempo de dificuldade? Que estava chegando o tempo de crise? O senhor não percebeu que já quando o senhor pregava, algumas pessoas se alegravam, mas outros faziam cara feia? Qual é o pregador que está pregando e não percebe quando notadamente algumas pessoas não estão aceitando a sua mensagem? Nós percebemos ou não percebemos? Claro que percebemos. E tem gente que faz cara de carcereiro quando a gente está pregando. Os irmãos carcereiros me perdoem, mas carcereiro tem cara feia. Você está pregando e está vendo que o negócio, você já está entendendo que aquela pessoa não está bem. Mas daqui a pouquinho não é uma, são 2. Daqui a pouco surge um problema lá. É um problema entre 2 famílias. Daqui a pouco é um problema entre obreiros, coordenadores, líderes na igreja, diáconos, pessoas que lhe ajudam. Daqui a pouco é alguma coisa que alguém arruma contra você. Porque o pastor não me cumprimentou. Porque o irmão não falou direito comigo, me olhou de cara feia, não fez caso de mim. A igreja está indo bem, ele está de nariz empinado, está se julgando muito grande. E ele fala: não estou nem aí, vou comer o queijo. Deus está me abençoando, eu vou pregando. Eu tenho um calhamaço de esboço assim, ó. Ainda tem muita mensagem que eu não preguei para essa igreja aqui. Ainda falta muita coisa para pregar para vocês. Vocês estão pensando o quê? Aqui tem café no bule. Ou diz: aqui tem diretoria. Ainda falta muito para pregar para vocês. E daqui a pouco a dispensa esvazia. Quem mexeu no meu queijo? Cadê os crentes? Cadê os irmãos? É por causa de uns rebeldes, graças a Deus, que foram embora. Era tribuloso mesmo. Os que foram embora eram tudo tribuloso. Graças a Deus que os tribulosos foram embora. Só ficou gente boa na igreja. Vai comendo queijinho que já já ele acaba. Vai comendo que já já ele acaba. O povo todo estava comendo, se esbaldando, deitando e rolando. Mas Deus veio e segredou com José. Falou: vai lá, e o rei tem um sonho para te contar. Quando o rei falou, Deus estava falando pela boca da jumenta. José disse: Deus está falando aqui. Vai ter crise. E antes que a crise chegue, eu vou encher a dispensa.
Antes que a crise chegue, eu vou alimentar minha casa. Antes que a crise chegue, eu vou colocar todo tipo de alimento nutritivo lá. Mas espera aí, você está exagerando. Isso vai estragar. Não vai não, põe lá na despensa. Deixa no óleo. Deus vai cuidar. Mas isso aí também já é demais. Para que jejuar tanto? Para que orar tanto? Está tudo bem na igreja, meu irmão. A palavra de Deus diz que tem que orar de manhã, à tarde e ao meio-dia. Quando está tudo bem, joga o joelho no chão e ora mais. Você vai precisar de despensa cheia, para depois você não passar o cheque espiritual e bater lá no banco e a conta está negativa. Realmente você é um homem de Deus, você é um homem considerado, você é uma bênção, mas faltou saldo de oração. Não, mas é porque eu estava ocupado com não sei o quê, eu tinha isso aqui e tal. E tem um companheiro nosso lá que diz: será? Será? Ele está fazendo o quê, macho? É que você está ocupado com o quê? Qual é o seu serviço? Qual é o seu ministério? Como dispenseiro de Deus, ministro de Cristo, o que é que você tem que fazer? Você tem que encher a dispensa. A dispensa tem que estar o tempo todo cheia. Você tem que ter cuidado de que a dispensa esteja cheia, porque quando a crise chegar, você tem resposta para os homens. Tem mistério de Deus aqui. Tem resposta de Deus aqui. Ninguém tem resposta. Vai lá nos crentes que eles têm. Vai lá naquele pastor que ele tem. Vai lá no dispenseiro, porque ele tem a dispensa dos mistérios de Deus. Aquilo que nós não estamos entendendo agora. Corre lá que o pastor vai orar. Corre lá que os irmãos vão dar resposta. Corre lá porque são ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. Enquanto todo mundo estava se deliciando, Jeremias estava chorando. E nada, que Babilônia, que nada. E já jantamos assim, fica com Israel porque estava construindo não sei o que e tal. Mas nós, o templo está aqui. O templo é nosso. A arca é nossa. Quem é que vai se meter a besta de colocar a mão em nós? Nós somos o povo de Deus, de Deus. Deus tem compromisso é conosco. Deus está conosco. Será? E de repente, o Nabucodonosor manda cercar a cidade. E de repente o povo vira cativo. Enquanto eles estavam cheios de razão, Jeremias estava chorando. Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Deus, a crise está chegando. Deus, não estão percebendo que a dispensa está secando, o queijo está acabando. Não estão procurando solução, não estão chorando aquilo que o pastor Sebastião pregou ontem aqui à tarde. Já não choram mais pelas almas, já não oram mais pelas almas, parece que é automático, porque todo domingo eles estão conosco, e todo domingo sempre tem lá uma conversão, 2, 3, mas antes era 10, 12, 15, 20, mas foi diminuindo e nós não estamos nem aí, porque está tudo bem. A igreja continua crescendo, será? A igreja continua se expandindo, está tudo bem, não se preocupe, está uma maravilha. O que é que os números estão dizendo? Vai lá na dispensa. Vai lá na dispensa, vê se o queijo não está acabando, vê se a comida não está acabando, vê se o tutano não está acabando. É gostoso você pregar bolo de chocolate, bolo prestígio. É gostoso pregar morango com creme de chantilly, o pessoal se alegra, mas isso não sustenta ninguém, tem que ter tutano, miolo de osso, doutrina, palavra de Deus. Renaiço decanta lá. O que é que está faltando na dispensa? Agora a dispensa está em crise, pastor, não é? Aí quando chega na hora da crise, tem um hino em espanhol que fala isso. No momento da crise, o homem começa a analisar a circunstância
Ia dizer, mas espera aí, Deus usou Elias no passado. Deus usou Eliseu. Deus usou Daniel. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? Onde está o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Onde está Deus? A tua mão poderosa. Onde está o Deus de Paulo? Onde está o Deus dos apóstolos? E Deus respondeu, irmão, e disse, cala a boca agora. Agora você vai ouvir e eu vou falar. De vez em quando Deus manda a gente calar a boca, não manda? Moisés, por que você está gritando? Cala a boca, rapaz, e fala para o povo marchar. Jó, você se cala agora e eu vou falar. Onde é que você estava? Quando eu coloquei os fundamentos da terra. Fica calado que você não sabe nada, rapaz. Você está desafiando, dizendo que não tem mais Elias, que cadê o Deus de Elias? Cadê o poder de Deus? Cadê o Deus de Isaac? Cadê o Deus de Jacó? Cadê o Deus de Daniel? E Deus falou para ele, agora eu vou te perguntar, onde é que estão os Elias? Onde é que estão os Eliseus? Onde é que estão aqueles que têm coragem de denunciar Jezabel? Onde é que estão aqueles que não fazem conta de andar de braço com Jezabel, mas têm coragem de enfrentar? E têm coragem de enfrentar os profetas de Baal? Aonde estão aqueles que querem ir para a cova do leão? Eu quero ir para a cadeira número 1, pastor que não vou bem. Olha a crise na despensa. Olha a crise na despensa. Onde estão aqueles jovens que preferiram enfrentar a fornalha do que negar o meu nome? Onde estão aqueles que estão dispostos a enfrentar o leão na arena? Aonde estão aqueles que estão dispostos a ser um Paulo? Eu quero ser um Paulo. A profundidade de Paulo, a profundidade doutrinária de Paulo, as missões de Paulo, o que Paulo realizou na obra missionária, o que Paulo fez em favor da igreja até os nossos dias. Tá bom, você queria apanhar? Você queria levar uma surra depois sair da cidade pendurado num cesto e ter que sair correndo? O que você acha que aconteceria conosco hoje se você tivesse que sair correndo da igreja? Depois de apanhar dos vizinhos da igreja. Mas hoje nós temos os direitos humanos. Temos direitos humanos. Só não temos é Paulo. Cadê Paulo? Cadê os Paulos? Que não se importam com a fama. Que não põem a cabeça no travesseiro com a fama. O que nos faz dormir é a nossa consciência. Não é aquilo que os homens dizem de nós, não é aquilo que os outros acham de nós, é aquilo que nós sabemos que somos diante do Senhor nosso Deus. Onde estão os Paulos? Na hora da crise, na hora da despensa, se esvaziando. Onde estão os Jeremias? Cadê os chorões? Crente com os olhos que parece língua de papagaio. Seca, não chora, não tem lágrimas, não tem amor pelas almas perdidas. Que os homens nos considerem como despenseiros de Deus. Deus, tem misericórdia da despensa, Deus. O povo precisa de comida, Deus. Essa gente vai morrer. Aleluia. O dispenseiro disse, Moisés, Abraão disse assim, Deus, se tiver 50, não mato. Se tiver 30, não mato. Se tiver 10, não mato. Ele parou por aí. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Nenhum. Não quero perder nenhum. Não sai daqui com nenhum, Senhor. É o teu povo. Estou intercedendo para que a despensa seja cheia para eles. Vamos para frente, eu tenho 4 minutos. Despensa vazia, aí é complicado.
Você já teve despensa vazia na sua casa alguma vez? Abriu o armário e está vazio? Eu tenho uma lembrança muito bonita na minha infância, e eu creio que essa lembrança está curada. Se não tiver, depois nosso pastor pode corrigir. Meu pai estava pastoreando, se não me engano, o setor de Indianópolis, São Paulo, da garoa, frio. E um dia nós saímos, fomos com ele, foi fazer uma visita, e nós ficamos no carro, esperando, naquele Aero Willis abençoado. E ele desceu, foi fazer uma visita. Sabe essas casas que ficam lá embaixo, no barranco assim, no morro? Fica lá embaixo a casa e desce aquela escadinha de barro. Escadinha feita no morro mesmo. O pastor desceu lá e depois, quando ele voltou chorando. E contou para nós a experiência para edificar as nossas vidas. Cheguei lá, a despensa estava vazia. As panelas em cima do fogão, tudo vazias. O povo dormindo em cima de jornal, gente se aquecendo no jornal, no frio, se aquecendo no jornal. Quando eu bati na porta, o irmão abriu a porta, essa era a cena dentro da casa. Ele olhou para mim, encheu os olhos d'água, eu disse: paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Ele olhou para mim e disse: pastor José Wellington, eu estou muito alegre com Jesus. Dá para ficar alegre com despensa vazia? Despenseiros de Deus. Tem tempo que Deus esvazia a despensa. Esvazia ou não esvazia? Esvazia. Tem tempo que a coisa fica difícil. E a gente começa a perguntar: mas por que acabou? Eu não saio daqui enquanto Deus não mandar o queijo. Eu vou ficar aqui, acabando com a igreja, mas eu vou ficar aqui até Deus encher a despensa. Por que a despensa secou? Eu não pequei, Jesus. Porque acabou. Eu não cometi nenhum mal. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu gastei demais? Será que eu fui distribuindo de qualquer jeito e gastei demais e a despensa secou? Será que não faltou fazer compra? Será que eu não orei muito? Será que eu não jejuei muito? Por que será que a despensa secou? O recurso acabou? A fonte secou ou não? Não. Tem comida na fonte ou não tem? Tem ou não tem? Ainda tem recurso. Quem é a fonte? Jesus é a fonte. É Ele que enche a despensa. Tem recurso na fonte? Tem. Então por que a despensa secou? Porque a nuvem se moveu, meu amigo. E às vezes a despensa seca porque é hora de mudança. E Ele vos ensinará todas as coisas, Jesus falando do Espírito Santo. Ele vai encher a despensa. Chegou o dia que Elias olhou e o corvo não veio. Opa, cadê o corvo? O meu churrasquinho. Churrasquinho com pão, irmão, é bom demais. A aguinha gelada do ribeiro, vamos lá buscar a aguinha. Opa, cadê a água? A água acabou. Deus! Sou teu profeta, Deus! E continua sendo. Não estou em pecado, Deus. Não está, não. A despensa secou, Deus. Vai arrumando lá. Voltar lá. Estão querendo meu couro, Deus. Não posso, não. Estão querendo a minha cabeça num prato para lá. Eu não posso voltar. Volta. Vai lá. A nuvem se moveu. Está na hora de mudança. Mudança, quem sabe, de local, mudança de igreja, mudança de cidade, mudança de país. Se a despensa secou, tem que perguntar ao dono da despensa qual é a providência que vai ser tomada.
Ele vai dizer: eu vou substituir o dispenseiro e vou usar você em outro lugar. Eu tenho uma dispensa diferente para você. Às vezes a mudança não é simplesmente uma mudança de local, mas é uma mudança em nós. Uma mudança no nosso ministério. Uma mudança na nossa maneira de ser. É uma experiência nova para uma dimensão mais elevada, uma nova etapa na nossa vida. Deus vai colocar alimento novo, igual quando o povo chegou em Gilgal, o maná para, e Deus vai dar o fruto da terra. Deus vai lhe dar novas mensagens, Deus vai lhe dar uma nova palavra, Deus vai lhe dar um novo ministério, Deus vai lhe dar novos dons, e Deus vai lhe usar com poder e autoridade. Mas antes do governo tem um calabouço. Mas antes da dispensa encher, ela vai esvaziar. E você vai chorar. Só que você vai aprender uma coisa. Tem duas lições que nós aprendemos nos Estados Unidos e eu sempre menciono. Ali, a gente aprende a esperar. Ali é fila espiritual de INPS. Você fica na fila e fica esperando. Deus, se aprende a esperar. E aqui você chora, daqui a pouquinho parece que Jesus já chega, né? Mas lá, o filho chora e a mãe não vê. E a segunda, você aprende a depender inteiramente de Deus. Esvaziou a dispensa, o dono da dispensa sabe o que está fazendo. A dispensa não é sua, é dele. A comida não é sua, é dele. O cardápio não é seu, é dele. A nutrição não é sua, é dele. Ele é que sabe o que cada um está precisando. Ele é que sabe o que a igreja precisa. E se ele resolveu trocar o dispenseiro, é porque ele vai te abençoar em outro lugar. Mas fica firme em nome do Senhor Jesus. É hora de mudança no ministério. Não tem mais tempo, eu vou parar, pastor. E a mudança no ministério às vezes é assim. Você abre o capítulo 4 da carta da segunda carta de Paulo, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre os dons. A variedade de dons, a variedade de ministérios. São vários ministérios, e às vezes Deus quer mudar. Vai fazer uma coisa diferente. Deus vai dar um ministério daquela relação, e às vezes Deus tem até um ministério diferente. Nós gostamos de vários, por exemplo, os dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E nós vamos nos encaixando. Eu me encaixo bem aqui. Sou um profetaço. Me encaixo aqui, sou um pastorzão. Sou um evangelista. Né? E já tem alguns aí achando que são apóstolos. Até na cadeia tem gente achando que é apóstolo. Sou apóstolo, não é? Sou doutor, eu sou mestre na palavra. Não é? Irmão, o que o senhor estudou? Escatologia. Escatologia. Eu queria lhe apresentar um ministério novo. Abra sua Bíblia, por favor, e só leia esse versículo para mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. Pode ler, por favor? O ministério da reconciliação. Eu quero de pastor. Eu quero de evangelista. Eu quero ministério grande, não é? Eu quero de operar maravilhas, dons e milagres. Se ele me deu, ele nos deu um ministério da reconciliação. De vez em quando a Bíblia sai com umas coisas assim que parece que são novas, né? Põe mais esse aí na relação dos ministérios. Está lá também. É o ministério de reconciliar. Reconciliar o crente com o crente, reconciliar o homem com Deus, reconciliar o irmão com o irmão, reconciliar o pastor com o crente, reconciliar o crente com o pastor, reconciliar o regente da banda com o regente do coro, reconciliar o pastor com o pastor, reconciliar o irmão com o irmão, reconciliar a mulher com o marido, reconciliar o filho com o pai com o filho, a nora com a sogra, o filho com a nora, e assim vai em nome de Jesus.
Está na despensa. E às vezes Deus quer dar um ministério novo. Deus, a despensa esvaziou. É porque eu vou colocar alimento novo. Eu precisava lavar a despensa. Tirar tudo da despensa e começar a lavar a despensa. E Deus começa a passar o escovão na despensa. E sabe quem é que derrama água? Ele dá o sabão. A água quem dá é você, é lágrima. É joelho no chão, derrama água. Derrama água. Ele fala, ainda precisa de água aqui. Vai jogando água. Vai jogando água. A água é que limpa. O sabão só solta a sujeira. A água é que limpa. A água é que tira. Vai chorando. Vai chorando. Vai derramando as tuas lágrimas. Porque agora Deus tem uma dispensa nova para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a dispensa só enche por milagre. Glória a Deus. E por fim, a dispensa, quando ela está na medida certa. É a dispensa na medida. É o azeite na medida. É a farinha na medida. É o maná na medida. Ô Jesus, pelo amor de Deus. Eu só tenho essa mensagem. Amanhã, Jesus, o que vai ser? E agora, o que eu vou pregar domingo que vem? Eu não sei, Jesus, me ajuda. Não se preocupa, meu irmão. O maná não vai faltar. Você só tem que chegar para a viúva e dizer, faz um bolo para mim primeiro. Você tem coragem de fazer isso? Faz primeiro o bolo para mim. Porque o Senhor está dizendo que o azeite não vai faltar. A farinha não vai faltar. E o azeite é importante, irmãos, porque o azeite sustenta. Lembra de Elias? Falou para a mulher, vai, vende o azeite e vive do resto. Você vai se sustentar para o resto da vida com isso aqui. Se você tiver azeite, você tem sustento. Se você tiver unção, você tem sustento. Você não depende de ninguém. Você depende do Senhor. E onde Ele te colocar, alguém pode até te empurrar para cá ou te empurrar para lá. Não importa. Onde você chegar, a bênção de Deus está com você. Porque tem azeite. Porque tem azeite. Você tem do que sobreviver. Você tem como sobreviver. Você tem como continuar. O azeite sustenta. O azeite cura. O azeite cura, pastor, eu só tenho azeite, então vai curando a ferida. Deita o azeite na chaga. Vai confortando, vai consolando, mas eu queria pregar igual o Billy Graham. Eu queria pregar igual aquele pregador internacional, meu irmão, o seu negócio é deitar azeite na ferida, deixa aquilo para ele. O seu ministério é outro, mas o azeite não faltando é o que interessa. O azeite não faltando é o importante, fica com azeite. O azeite vai curando, o azeite vai curando, o azeite vai transformando, o azeite vai alimentando, o azeite serve para fazer pacto com Deus, o azeite serve para fazer aliança com Deus, e tem mais, e o azeite e farinha, a farinha também não vai faltar. E a farinha tira o veneno da panela, amém? A farinha, tem veneno, joga farinha, irmão. Joga farinha. Não joga pimenta não, não joga mais veneno não, joga farinha. Joga farinha, agora não se preocupe, Deus não vai deixar faltar. É a porção do dia, mas vai chegar. A despensa vai estar abastecida para aquilo que é necessário. Até que chegue o tempo de chegar em Gilgal, o maná vai cair todo dia. O maná vai cair todo dia. Todo dia vai ter maná. Alguém pode até enjoar, não se preocupe, meu irmão. Olha, arroz com ovo frito não dá dor de barriga em ninguém. Arroz com ovo frito alimenta todo mundo. Você pode não ter lá um prato bonito com um nome internacional que você não sabe nem o que significa. Às vezes a gente acaba entrando bem ou entrando mal, não é? Porque a gente vai lá no cardápio, olha o nome bonito, eu quero esse aqui. Quando chega é pequeno, ruim, não era aquilo que a gente queria. Era melhor ir no bife assobiolado que ia dar tudo certo. Não teria problema nenhum, irmão. Deus te deu um alimento. Deus colocou na despensa. Dá um arrozinho com feijão para eles. Não se preocupe. Não se preocupe. Não queira elaborar demais. Não queira fazer muita coisa, enfeitar o pavão. Deus lhe deu a palavra com graça e com unção. Tem azeite, tem farinha. Deus não vai deixar faltar. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me
reconciliou. Para Deus me consagrou, como a pomba perseguida, e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Olha aqui. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou perdido réu. O irmão consegue cantar bem forte. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus. Aleluia. É o Senhor, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre.